Aleluia, aleluia. Espero que tenha ficado tão legal como ficou aqui eu ouvindo aqui no som aqui do computador. Que alegria, emocionante. Poder louvar o nome do nosso Deus, ainda que todas as nossas limitações, quem é músico percebe a dificuldade ainda de aprender e de fazer da melhor forma possível, mas a gente vai caminhando. Cremos que a gente vai caminhando. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria então passar ao momento da palavra. Não sem antes, mais uma vez, orar para que o Senhor seja engrandecido na nossa vida. Pai, para Ti, o nosso louvor, para Ti a nossa alegria, Pai, de podermos Te servir. Ela vem do Senhor e a gente quer devolver para o Senhor essa alegria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que haja graça, provisão de graça abundante da Tua parte na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estamos juntos agora, Te louvando, Te adorando e que iremos agora meditar na Tua palavra. Que haja provisão de uma certeza que só o Senhor pode dar de que estamos debaixo do Teu controle, Senhor. Estamos na Tua casa. Nós estamos na presença do Deus soberano que reina eternamente. E nós não saímos de lá nunca. Isso, Pai, é uma certeza que nós Te pedimos. Espírito Santo, derrama sobre nós mais uma vez essa noite. Para que possamos, Senhor, mais uma vez aprender do Senhor e perceber que, como nós lemos no início, ainda que a figueira não floresça, ainda assim o Senhor é a nossa segurança. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Me senti o Bettini agora quando se emociona. Quem acompanha a igreja, quem acompanha a vida do casal Bettini há muito tempo, sabe quando o Bettini se emociona, ele dá uma paradinha para poder retomar as palavras. E me senti agora, me lembrei do Bettini. Me lembrei do Bettini. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho me perguntado uma questão muito simples. Existiu alguma outra fase da minha vida como a de agora? E eu já te adianto que tenho a tendência, dada a minha profissão de desenvolvimento de software, gerenciando projetos de desenvolvimento de software, eu tenho a tendência a analisar, a ver riscos o tempo todo. Faz parte de um projeto de desenvolvimento de software, risco. O risco faz parte. Alguma coisa vai dar errado, a gente sabe que vai dar errado, a gente precisa ficar o tempo todo tentando aprender e mitigar. Aprender com esses riscos e mitigar, e não deixar que eles aconteçam, ou se eles acontecerem, ter ações para conter o dano. Mas por que eu estou falando isso? Porque você precisa me dar um desconto, que eu tenho a tendência de ver problemas onde ainda não existem. Mas deixa eu te perguntar então. Pensa você na sua vida aí. Você se lembra de alguma fase como a nossa? Como a que estamos vivendo agora? Você aí falando pessoalmente. Se alguém tivesse te falado há 5 anos atrás, tivesse dito assim para você, olha, conheci um viajante do tempo e ele me disse que a vida vai estar assim, assim, assim daqui a 5 anos. Você ia acreditar? A confusão já era grande na esfera política para nós aqui no país. A confusão já era grande com a quantidade de informações, sejam elas reais ou não, que a gente é inundado todos os dias. Já era confuso navegar nesses dias, nesse tempo. Como se não bastasse, a confusão não era tão simples na economia do nosso país, sempre com as suas dificuldades. E como se tudo isso não bastasse, vai fazer
um ano daqui a um mês e pouco, que a gente está enfrentando, para nós, a maior questão de saúde pública mundial. Uma pandemia. E é muito interessante que o ano começa de uma forma dúbia. Por quê? A vacina está aí. A gente já começa a perceber, já gente que a gente conhece, que é profissional de saúde, já começando a se vacinar. A gente começa a ver uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo começa a ouvir informações, notícias de novas cepas do vírus e de tudo que está relacionado a uma nova cepa enquanto a gente está se vacinando, e a gente fica naquela preocupação de: será que eu estou vendo a luz no fim do túnel ou vai ter ainda uma curva no túnel ali na frente? Mas se você juntar as tuas questões pessoais, se eu juntar as minhas questões pessoais, questões essas que estão presentes na vida de um ser humano em todo o tempo, não por causa do nosso momento político, econômico ou da pandemia. Se não estivéssemos vivendo um momento como esse, também teríamos as nossas questões. Mas se nós juntarmos as questões pessoais de todo ser humano, as minhas questões, as suas questões, com tudo isso, a gente vê que tem uma receita para uma época como nós nunca vivemos antes. Não há como fugir disso. E a título já de introdução, ainda a título de introdução, deixa eu te dizer uma coisa: não finja que essa é uma época normal. Não tente se iludir com um discurso de normalidade, porque o nosso momento ele é um momento ímpar, diferente de tudo que nós já vivemos. E o que isso quer dizer? Que você não deve se sentir culpado, culpada, por chorar, por experimentar ansiedade ou por lutar contra uma incerteza que invade o nosso coração, apesar de todo o nosso desejo de que seja diferente. Todos, em maior ou menor grau, todos nós estamos experimentando esse momento difícil. Sabe por quê? Dentre tantas outras, eu queria dizer algumas coisas. A primeira é que tudo isso junto, ao mesmo tempo, está nos levando a perceber quem nós somos realmente. Tempo normal de vida, quando não temos crise, os seres humanos vão se sentindo meio que super-heróis. A gente tem a possibilidade de fazer coisas, de realizar coisas, e a gente vai achando que é autossuficiente em tudo, que basta só dedicação e tempo, que a gente vai sair do outro lado e que nós vamos resolver as situações. Mas esse tempo que nós vivemos traz com ele um abrir de olhos, talvez assim, ou um descortinar no fato de que nós não somos autossuficientes. Muita da nossa autossuficiência nos tempos normais caiu. A gente está percebendo quem nós somos. Primeiro, nós somos dependentes. Nós somos dependentes. Hoje mesmo, quando você acordou pela manhã, deu uma boa respirada, esticou seu corpo, fez uma oração, começou o seu dia. Talvez você não tenha se perguntado, mas eu vou te perguntar: de onde vem o ar que você respirou? Você mesmo criou esse ar? E mais ainda, a Covid, por exemplo, é uma doença que traz como uma das maiores consequências uma dificuldade respiratória. E ainda que você pudesse ter inventado o ar que está ao teu redor, vamos supor, e os teus pulmões? Quem garante que eles estarão funcionando por você mesmo? Você sabe corrigir se não funcionar? E mesmo quando nós procuramos os médicos especialistas, há garantia do que aquilo que eles vão receitar, orientar, vai funcionar? Continuando o seu dia, vamos juntos. Você acordou, levantou, respirou, passou pelo banheiro e foi para a cozinha fazer aquele café gostoso da manhã, que em casa é sempre assim, um café, um cheiro de café que vai invadindo os nossos sentidos e vai dando o sinal para o nosso corpo de que o dia começou. De onde veio o café? Você se pergunta? Talvez você se pergunte e responda assim: alguém plantou, alguém colheu, alguém plantou, cuidou para que crescesse, alguém colheu, alguém transportou, alguém torrou, alguém moeu, alguém beneficiou aquilo, ensacou, levou
para os supermercados e a gente teve a capacidade de ir lá, comprar o café e fazer o café da manhã. Mas então, ainda que tudo isso seja real, de onde veio a semente? Mais ainda, de onde vem a terra e os nutrientes que permitem que a semente cresça e o café chegue na minha mesa e na tua mesa? A gente poderia continuar esse exercício de que somos dependentes muito tempo. Coisas simples. Por que nós não queimamos no sol? Ou por que nós não congelamos pela falta dele? Por que nós conseguimos andar e saímos voando pelo espaço? Porque nós conseguimos pensar. Porque nós conseguimos reconhecer tanto a nós mesmos quanto ao outro. Quando a gente para pensar com calma, os nossos dias estão nos ajudando a perceber que dependemos de diversos fatores. A nossa existência não é independente. Isso tende a nos causar preocupação. Segunda coisa que a gente tem aprendido com essa conjugação de fatores que faz o nosso momento ser único é que nós somos imperfeitos, claro. Se eu sou dependente, é porque eu dependo de algo de fora para me completar. Aquilo que é perfeito não precisa que nada se acrescente. Aquilo que é perfeito não tem falta de nada e não sobra nada. Não tem sobra de nada, não tem defeito. Ele é autossuficiente. E a gente percebe a nossa imperfeição pela nossa dependência. Sempre nos falta algo. Não estou falando aqui somente de dinheiro, não é isso, não. Nos falta o necessário para sobreviver. Eu e você não produzimos o ar, as sementes, os nutrientes, não damos conta do porquê o nosso pulmão funciona, porque o nosso pulmão continua a funcionar, não damos conta de por que o sol não nos queima ou não nos congela pela falta dele, não damos conta de nada disso e precisamos que tudo isso esteja funcionando para que a vida continue. Sermos dependentes e imperfeitos nos leva a uma terceira constatação: nós somos mutáveis, ou seja, nós mudamos constantemente. Eu já sou diferente quando me levanto e respiro. O oxigênio desencadeou eventos internamente que já me fizeram diferente, já mudaram alguma coisa no meu interior. O meu café da manhã, os nutrientes que comi no meu café da manhã já também mudaram. As minhas células renovaram, algumas células morreram, outras nasceram, geraram uma energia que eu não tinha antes de comer e que se eu não comesse não conseguiria ter. E apesar de todo o processo ser natural e a gente nem perceber que ele está acontecendo, um fato nos mostra a nossa mutabilidade. Nós envelhecemos. A força, a elasticidade, a memória, tudo isso vai diminuindo com o passar dos anos e a gente vai mudando. Há uma outra coisa que muda constantemente: as nossas certezas. Aquilo que é certo para Carol agora com 15, 16 anos, ela vai perceber com 18 que não era daquela forma. Mas muito do que ela viveu e decidiu quando ela tinha 15 anos foi baseado no que ela conhecia ali. Aquilo que eu acho certo hoje, talvez não seja tão certo amanhã. Eu aprendo, eu evoluo no meu conhecimento, mas há uma inconstância. Eu mudo. Eu não sei dizer para você agora, com certeza, se as decisões que eu tomo hoje são as melhores, porque amanhã eu posso ter mudado, percebido coisas diferentes e olhado para trás e pensado, talvez eu devesse ter tentado de uma outra forma. E tudo isso junto, essa inconstância vai gerando em nós uma dificuldade de enfrentar a vida, de viver a vida de uma forma mais plena. Veja a nossa situação, a gente aposta todas as fichas em nós mesmos, na humanidade e naquilo que nós podemos realizar como humanidade. Muitas vezes a gente acha que um novo emprego, um curso que vai me ajudar a melhorar no meu emprego, que o tratamento novo vai resolver a minha doença, que a ciência vai resolver a minha expectativa de vida, que os remédios vão me curar e que a vacina vai resolver a situação. Tudo isso é verdade, mas nada disso é garantido. Nós somos dependentes de coisas que não podemos criar
imperfeitos porque precisamos sempre de algo de fora de nós, imutáveis. Nós vamos envelhecendo. Sabe o que isso gera em nós? E que o momento de pandemia deixa ainda mais evidente? Nós temos dificuldade de confiar plenamente. A pandemia só está tornando isso mais claro. Enquanto nós continuarmos a tentar a partir de nós, humanidade, vai ser sempre assim. Uma dificuldade de confiar plenamente, porque somos imperfeitos, dependentes, imutáveis. Mas se eu terminasse agora essa mensagem, você ia terminar pensando, então, o que a gente pode fazer? E eu quero te dizer o seguinte, fazer algumas perguntas. E se a resposta para tudo isso estiver fora de nós? E se a solução para tudo isso estiver disponível? Você gostaria, de alguma forma, viver mais plenamente, descansar, ter esperança e confiar no futuro e na vida agora? Gostaria que alguém te pegasse pelos braços e te levasse para uma jornada mais estável na sua vida? Será que é possível viver uma vida de mais confiança, independente das minhas limitações? Deixa eu te apresentar algumas coisas aqui. Deixa eu te apresentar a resposta para tudo isso que eu estou colocando como questão para você. Deixa eu te apresentar quem é independente. Veja aí. João capítulo 5, a partir do verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Atos capítulo 17, a partir do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Finalmente, Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Deixa eu continuar te apresentando a resposta para aquelas perguntas e te mostrando agora aquele que é perfeito. Deuteronômio capítulo 32, no verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Mateus capítulo 5, verso 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Finalmente, Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda mais um pouco, me acompanhe, continuo a te dar a resposta. Deixa eu te apresentar aquele que é imutável. Salmo de número 102, a partir do verso 25. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre
o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E finalmente, Tiago capítulo 1, a partir do verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia! O que tudo isso quer dizer? Dizer que Deus é independente é dizer que ele não precisa de nada fora dele mesmo. Deus é independente, quer dizer que ele não precisa de nada fora dele para continuar existindo. Significa também dizer que ele é a fonte de todas as coisas que existem. Amor, por exemplo, não é um conceito que se atribui a Deus. Eu não olho para Deus e olho para o amor e falo, o amor é assim, então Deus é amor porque o amor é assim. Não. O amor é algo que existe por causa de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas boas que existem. Nesse sentido, Bavinck, um teólogo holandês, diz assim, toda a existência está contida nele. Ele é o oceano da existência sem limite. Aleluia! Dizer que Deus é perfeito quer dizer que sua perfeição deriva da sua independência, porque ele é completo em si mesmo. Ele é autossuficiente. Ele não tem necessidade de nada fora de si mesmo para ser pleno e completo. Deus não precisa de nada que o complete. Ele já é perfeito. Eu olho alguém que toca guitarra, por exemplo, muito bem, e eu almejo aquela técnica, almejo estudar e ensaiar e treinar para conseguir um dia tocar tão bem quanto aquele guitarrista. Mas Deus não almeja nada de fora, não há nada fora de Deus que Deus almeje para se completar. Eu quero aprender mais guitarra, eu preciso de mais. Não tenho tudo. Deus já tem tudo em si mesmo. Não há necessidade de nada fora dele. Nós sim, ele não. Deus é perfeito e ele é fonte de toda a perfeição. Isso quer dizer o seguinte, o que nós precisamos para sermos perfeitos e completos só pode vir de Deus. Ainda, dizer que Deus é imutável quer dizer que ele não está em desenvolvimento. Ele não era diferente antes e vai se tornar diferente depois. Não, Deus é. Desde sempre. Isso quer dizer que o que ele pensava há milhões de anos atrás vai continuar pensando por toda a eternidade. O que ele desejava milhares de anos atrás, ele vai continuar desejando eternamente. E mais, preste atenção nisso. O que ele prometeu há milhares de anos, ele continua prometendo e continuará prometendo até cumprir o que prometeu. Deus é independente, Deus é perfeito e Deus é imutável, e que isso tudo traduz para nós, como tudo isso se traduz na nossa vida, para a nossa vida. Eu queria te pedir, continua comigo mais um pouco, preste atenção, porque essa tradução é a chave para enfrentar os nossos dias. Na verdade, é a chave para viver uma vida realmente plena. Eu vou repetir uma pergunta que fiz no início. Você gostaria de algo que lhe permitisse viver mais plenamente, descansar, ter esperança e confiar no futuro? Me acompanhe, por favor. O natural para nós é termos os olhos em nós mesmos. Nós nos relacionamos com o mundo mediante os nossos sentidos. A realidade para nós se apresenta com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, com o que sentimos, com o que nós conseguimos aprender, com o que nós conseguimos provar para nós mesmos. Nesse sentido, é natural que nós busquemos o tempo todo em nós mesmos a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas crises e a solução para os momentos difíceis como os nossos de hoje. Veja bem, Deus nos dotou de capacidade, nós falamos sobre isso semana passada, de sermos imagem e semelhança de Deus. Deus nos dotou de capacidade para que possamos realizar grandes e maravilhosas coisas, como tudo isso que está aqui ao meu redor, que você tem em suas mãos e que permite que nós tenhamos esse momento
online de culto, tudo isso é maravilhoso, mas há algo mais profundo. Há questões mais importantes que ficam sem respostas a partir de nós mesmos. Ou, quando nós tentamos encontrar as respostas, nós constantemente percebemos que ainda não era a resposta completa, que ainda faltava algo mais, que aquela resposta não era certa, na verdade era errada. E tudo isso vai gerando em nós uma desconfiança. A nossa confiança vai sendo minada. Nós nos tornamos desconfiados constantemente. Como estamos hoje? Por exemplo, desesperadamente tentando dar respostas a questões sérias das nossas vidas, sobre casamento, sobre saúde, sobre filhos, sobre morte, eternidade, relacionamento, sobre a Covid. Nós estamos o tempo todo tentando dar respostas para isso a partir de nós mesmos. E o tempo todo nós encontramos mais uma porta fechada, ou então uma porta errada, ou entramos por uma porta que não nos leva pelo caminho correto. Porque nós somos dependentes, imperfeitos, imutáveis. E aqui eu chego ao ponto central dessa mensagem. Se você sair essa noite sem nada do que eu disse até agora, mas sair com o que eu vou dizer, eu alcancei o meu objetivo. Você quer enfrentar 2021 com certezas. Você quer encontrar respostas não somente para 2021, mas para a sua vida. Respostas para as perguntas mais importantes. E mais, você quer confiar nessas respostas. Só há um que pode te dar isso. Eu e você não precisamos mais de nós mesmos. Eu e você não precisamos de mais ciência, tecnologia, humanidade, ainda que tudo isso seja até dom de Deus para nós. O que nós precisamos é mais Deus. Nós precisamos mais de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele, somente Ele, é independente, perfeito e imutável. Nós precisamos mais de Deus do que de nós mesmos. Somente Ele vai preencher o nosso vazio e nos dar as respostas corretas para a nossa vida e para as questões mais sérias que nós enfrentamos. Qual é a questão central da tua vida hoje? Qualquer que seja ela, não espere de si mesmo, nem espere de nenhum outro ser humano as respostas certas. Espere somente de Deus. Espere somente de Deus. Você está preocupado com o teu trabalho, com os recursos financeiros para a tua casa, para a tua família? Estudar é importante. Trabalhar com afinco, ser um bom profissional, honesto, responsável, que fica até mais tarde se necessário, que chega mais cedo se necessário para fazer o melhor serviço. Tudo isso é importante, muito. Se preparar. Mas nada disso é o suficiente, porque nada disso pode garantir o resultado da tua questão. E a sua confiança vai se abalando, você estuda, você trabalha e mesmo assim o resultado não vem e muitas vezes não vem. Porque a garantia do que virá não é do que você faz, mas do que Deus faz por você. Você quer quer respostas para o seu trabalho? Busque em Deus. Antes de tudo isso, busque em Deus. Você está preocupada, minha irmã, meu irmão, com o seu casamento? Conversar honestamente sempre e de forma transparente é muito importante. Procurar ajuda profissional, procurar ajuda de pessoas mais experientes, não ficar só, não guardar para você, é essencial, mas nada disso garante, porque só Deus pode sustentar o teu casamento, aleluia, e só Deus pode capacitar seres humanos como você a te ajudarem nesse processo. Busque em Deus as respostas para o teu casamento. Você está preocupado com a Covid? Como todos estamos. Manter isolamento social na medida do que for possível é importante. Usar máscaras, se não puder ficar em casa, é importante. A vacina já está chegando, já está à porta, as pessoas já estão se vacinando. Tudo isso é excelente, maravilhoso. Mas nada disso fará diferença sem Deus. Nada disso vai garantir o sucesso e o fim da pandemia sem Deus. E principalmente, e aqui vou chegando ao final, você está preocupado com a morte? Você está preocupada com o fim? Se alimentar corretamente vai te dar longevidade. Ter uma vida ativa, atividades físicas vai te dar longevidade. Mas nada disso vai
impedir a passagem do tempo, a inexorável passagem do tempo. Somente Deus, preste atenção, é a resposta que eu e você precisamos para a morte. Somente Ele tem a promessa que não muda, a palavra perfeita, que não precisa de mais nada, porque somente Ele é independente, perfeito e imutável. E Ele nos oferece para essa questão, talvez a questão mais séria de todo ser humano, que procura muitas vezes se esconder dela e que o momento de pandemia traz à tona de forma muito plena. Deus mesmo nos deu a maior resposta para essa pergunta. Aqui, no seu Filho. Apertei o botão errado. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a maior resposta para todas as nossas questões, não somente para a morte, mas para todas as outras questões da minha vida e da tua vida, qualquer que sejam elas. E eu quero terminar então essa noite, onde nós meditamos sobre mais Deus e mais confiança por causa dele em 2021, te fazendo a seguinte questão: você tem a Jesus, você tem ao Filho? Realmente, ele se tornou a sua maior ou única fonte das certezas. Ele se tornou o amado da tua alma, onde você encontra todas as respostas que precisa para todas as questões e onde você aprende, e é um aprendizado durante toda a vida, onde você aprende a confiar, onde você aprende a descansar. Hoje ele te convida mais uma vez para se achegar, para se apropriar de suas promessas perfeitas, imutáveis e que não dependem de ninguém para se cumprir, a não ser dele mesmo. Ele te chama hoje. Que possamos então viver com mais Deus e mais confiança em 2021. Que possamos então amar mais ainda esse Deus independente, perfeito e imutável, onde eu e você encontramos motivos mais do que suficientes para confiarmos e para vivermos plenamente, não somente em 2021, mas eternamente com Ele. Amém? Vamos orar para que possamos mais uma vez pedir ao seu Espírito Santo que aplique a sua palavra ao nosso coração, à nossa vida, que aplique a sua palavra ao nosso interior de forma poderosa, mudando os nossos sentimentos, os nossos raciocínios, as nossas expectativas, direcionando a nossa vida para Ele, tirando de nós mesmos as nossas expectativas e do que está ao nosso redor para Ele mesmo. Perfeito, independente e imutável. Vamos orar, Senhor. Que alegria podemos meditar em coisas tão maravilhosas para nós, Senhor. Que alegria podemos experimentar essa plenitude, essa paz, que não é fruto de nossa capacidade, de nosso raciocínio, de nada disso, mas é fruto da Tua presença em nós. Então nós queremos Te pedir mais, Senhor. Queremos Te pedir mais do Senhor mesmo, queremos Te pedir mais amor por Ti, queremos Te pedir mais desejo de estar na Tua presença, desejo de falar contigo, de andar contigo, de, como meditamos nessa quinta que passou, de levar o Senhor para passear conosco pela vida, de vivermos uma vida de intimidade tão profunda que o Senhor seja constantemente o nosso companheiro, a presença mais real e constante conosco. Aumenta isso em nós, Senhor amado, em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito, aviva os nossos corações,
aviva a nossa vida a partir da tua presença, para que possamos viver mais essa realidade. Revela teu filho àqueles que ainda não conhecem, Senhor. Abre o coração, a mente, para que teu filho encontre morada. E encontrando morada, convide, abra as portas da tua presença, da tua casa, para que aquele que ainda não te conhece possa entrar e experimentar essa realidade absolutamente nova e maravilhosa, que homem nenhum poderia criar e que homem nenhum consegue explicar e entender completamente, mas que todo homem que o recebe, toda mulher que o recebe tem acesso a essa realidade maravilhosa. Te pedimos isso em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. E que a graça do teu Filho, o teu amor e o poder do teu Espírito sejam sobre nós e sobre a tua igreja, hoje e sempre, para que possamos viver essa realidade de conhecermos mais e amarmos mais o Senhor, que é perfeito, independente, imutável e é o único que pode nos dar as respostas que precisamos na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Medite nessa palavra, guarde ela no seu coração. E o meu maior objetivo é que você seja mais apaixonado por Deus, mais apaixonado por Jesus. Meu maior desejo é que você queira conhecer mais a esse Deus maravilhoso, maravilhoso, que se revelou a nós e que se deu a nós, que nos chamou para perto dele mesmo, em quem nós temos todas as riquezas da criação. Fique com Deus, nós vamos encerrar com tio Edivaldo.